Eu queria antes conversar um pouquinho com o senhor, sobre o deputado Ottoni de Paula, porque é uma dúvida muito grande que as pessoas têm nos perguntado. O Ottoni está fazendo alguma espécie de meia-culpa, está dizendo que está arrependido de alguns apoios que fez no passado. Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho, quem é o Ottoni de Paula agora em relação ao que foi, o que pode ser dito em relação a isso? É um novo momento, é uma nova linha ideológica, não é uma nova linha ideológica, é algo mais voltado ao cristianismo? Nós queremos lhe ouvir. Professor Viário, primeiro eu quero lhe agradecer pela oportunidade que me dá de poder responder logo de pronto essa pergunta que para mim é muito cara, é muito importante. Primeiro, eu sou um cristão, não é? Isso em primeiro lugar, eu sou pastor evangélico há mais de 30 anos pelas Assembleias de Deus, que talvez seja uma das igrejas mais periféricas, com uma atuação mais periférica entre a comunidade evangélica. Portanto, uma igreja que está dentro da comunidade, é uma igreja que conhece a realidade do povo mais pobre e mais humilde, já que boa parte da sua membresia é a classe E, é a classe D, é a classe C, não é? É a base da nossa pirâmide social. Então, para entender o Ottoni, é isso, essa é a minha origem cristã, não é? Algumas pessoas dizem, mas o Ottoni mudou. Não, o Ottoni não mudou. Na verdade, professor Viário, o Ottoni voltou à sua essência, voltou a ser aquilo que ele sempre foi. Politicamente, eu estou dentro do espectro da direita, não é? Eu sou um conservador, não se espantem de eu concordar com alguns pensamentos ditos de esquerda, desde que esses pensamentos comunguem com o meu Cristo, comunguem com aquilo que eu penso. Portanto, ao invés de eu estar cabendo em uma caixinha ideológica entre direita e esquerda, eu prefiro dizer e me identificar como um cristão conservador, não é? E que sempre vai optar pelo lado da democracia e pelo lado dos direitos humanos, que é onde eu acho que o meu Cristo caberia. É isso. Daria para a gente dizer que existem muitos outros Ottonis de Paula que foram enganados por Bolsonaro ou levados ao bolsonarismo em algum momento? Eu não vou aqui dizer enganados por Bolsonaro, mas talvez levado a um extremismo sem ter se dado conta disso, não é? Levado para um lado que fere os princípios cristãos sem ter dado conta disso. Na verdade, e eu tenho sido um arauto propagador disso, não é? Primeiro que eu não tenho nada contra o ex-presidente Bolsonaro, tenho o maior respeito por ele, tive uma boa convivência com ele, mas eu sempre fiz a opção de, por exemplo, politicamente, nunca ter cargo durante todo o governo dele, para que eu tivesse essa liberdade de ser um amigo que possa oferecer uma outra opinião. E eu entendo que na política, ou você tem o direito ao verbo, ou você tem a verba. Quando você pega a verba, você não tem mais direito ao verbo. Então, eu sempre falei aquilo que eu quis falar, porque eu nunca peguei a verba. Eu nunca fiz conchavos políticos, eu nunca tive cargo do governo Bolsonaro. Mas eu tenho sempre dito o seguinte, de que, e eu tenho sido esse arauto, a igreja, ela trabalha e ela vive pelos princípios, os princípios da palavra de Deus. E ainda que alguns dos nossos princípios bíblicos, nós possamos vê-los dentro de um espectro político, não é? Talvez mais à direita no que tange ao não progressismo, mas também é verdade que nós vemos muito daquilo que a gente prega como princípio mais no espectro da esquerda, no que tange às pautas sociais, no que tange às pautas humanitárias, não é?
Então, nós vivemos, se nós quisermos encaixar a igreja, que não é o meu caso, por isso é que eu tenho dito de que a igreja não é de direita e ela não é de esquerda, ela não é Lula e ela não é Bolsonaro, ela não é PL e ela não é PT. Por quê? Porque no espectro do antiprogressismo, a igreja, que é na sua maioria conservadora, ela se identifica com a direita. Mas no espectro daquilo que é humanitário, daquilo que é social, não é? Daquilo que é direito humano, ela vai ter muita identidade com a esquerda. Então, ela não cabe nesse espectro direita ou esquerda como tentaram colocá-la. Ela vive por princípios e os nossos princípios estão na palavra de Deus. Deputado, como é que a gente pode explicar de uma forma clara para a comunidade o fato de que um ministério da força do Ministério Madureira pode declarar apoio para um lado numa eleição e apoio para o outro lado numa eleição? Na verdade, é bom que todos entendam o seguinte, professor. Em 2018, nós tivemos este fenômeno arrebatador que foi o presidente Bolsonaro, né, e o surgimento do bolsonarismo. Talvez por conta de uma carência que a igreja tinha de alguém que defendesse os princípios que ela acredita de defesa da família, de defesa da vida, não é? De defesa da pauta moral. Surge Bolsonaro com essas defesas, mesmo com as suas idiosincrasias, né? Não é? Porque ele, ao mesmo tempo que ele defendia a família, não é? Ele vinha já de 3 casamentos, por exemplo. Nada contra, pelo amor de Deus, eu só estou apenas pontuando as contradições. Pronto, né? Nós nunca defendemos o armamento, por exemplo, sair armando a sociedade, e ele defendia. Mas devido à carência da igreja, não é, que nunca defendeu, por exemplo, que bandido bom seria bandido morto, por exemplo, não é? Mas devido, repito, às carências da igreja de ter um representante que pudesse defender princípios e valores que ela tinha, básicos, né? Surge Bolsonaro. E aí, como nós já tínhamos esse antiprogressismo como bandeira da igreja, não é isso? Certa feita eu vi o presidente Lula, depois que eu estive lá no Palácio, no dia em que ele foi sancionar o Dia da Música Gospel, e eu estive lá, eu apanhei muito por conta disso, e eu me lembro que eu dei uma palavra para o presidente Lula, teve um coral que cantou, e após esse coral cantar, eu disse a ele, presidente Lula, a igreja, quando se reúne, ela ora. O senhor permite que nós oremos pelo senhor? E ele prontamente baixou a cabeça e disse, não, ore sim, por favor, ore por mim. E eu orei ali pelo presidente Lula, não é? Naquela ocasião. E quando nós... E aí eu fui muito atacado depois disso, e aí o presidente Lula esteve em uma entrevista, e ele disse sobre os ataques que eu estava sofrendo, e ele disse, eu estou para perguntar para o deputado Ottoni se eu fiz tão bem para alguns crentes evangélicos lá da classe E, da classe B, da classe C, porque eu disse de que os projetos sociais do presidente Lula alcançam o nosso povo. Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni, beneficiou o nosso povo. E eu disse isso. Aí ele disse assim, eu queria saber por que eles têm tanta resistência a mim, não é? E aí eu queria aqui, só para que todo mundo compreendesse, a resistência que se construiu contra Lula, na verdade não é contra a figura de Lula, porque pelo menos de 20% a 30% dos irmãos, ou seja,
dos irmãos evangélicos, da comunidade evangélica, vota no Lula. E vota por gratidão a Lula. Essa é uma realidade, sempre votaram no Lula, tá certo? Mas por que boa parte, professor Viário, tem essa resistência? É por conta do progressismo, não é por conta da esquerda sindical. Eu não sei se você vai entender essa minha colocação, né? A origem do presidente Lula é a esquerda sindical. Não é eu particularmente digo sempre, e aí parece algo contraditório, mas na minha opinião, de progressista Lula não tem quase nada. Tá certo? Sindical e com um braço importante da Igreja Católica junto. Sim. Essa é a origem do presidente Lula, tá certo? Mas quando a esquerda ela abraça o progressismo, não é? Que essa pauta pro aborto e outras pautas, acontece que a igreja, que é conservadora, começa a ficar reticente a isso, não é? E aí surge Bolsonaro e aí arrebata esse núcleo maior da igreja, que é o núcleo conservador. Então, parece uma certa contradição, certo? Ter apoiado Lula em uma época, não é? E aí ter apoiado Bolsonaro em outra época, é justamente por isso que no que surge Bolsonaro, surge um movimento, surge uma onda conservadora muito grande, e essa onda conservadora que já era abraçada pela igreja, ela tem na figura de Bolsonaro a personificação deste conservadorismo, é isso. Então nós podemos dizer que a direita democrática, a direita republicana, ela está mais próxima do progressismo do que do extremismo, tanto de direita quanto de esquerda? Não, a direita democrática, ela está mais próximo ao lado de princípios e valores cristãos do que ao lado do progressismo. Ela pode estar mais ao lado da democracia, e estar ao lado da democracia significa respeitar o outro, respeitar a diferença do outro, não é? É você ir para o embate democrático sem querer matar o outro, sem querer personificar o demônio no outro. Então é desse lado que a direita democrática está. Não é? Longe desse extremismo, nós não queremos esse extremismo, mas ninguém está aqui também para abraçar a pauta progressista, mas está aqui para fazer um bom debate e entender que aquele que é progressista, ele deve ter o seu espaço em um ambiente democrático, e democraticamente nós devemos debater qual a sociedade que nós queremos. O senhor teme perder votos? Eu não temo perder votos porque eu não sou, na minha origem, um político, eu sou, na minha origem, um pastor. Eu sou um pastor, o meu chamado é pastoral. Eu digo que Deus me deu uma missão, que foi a vida parlamentar. Agora, eu vou estar lá, professor, enquanto, segundo a minha fé, Deus permitir. O Deus que me colocou no parlamento é o Deus que vai me tirar a hora que ele quiser tirar. Então, talvez seja por isso que eu tenha coragem que os meus colegas não têm. Eles me aplaudem fora da plateia, só nos bastidores. Passam zap para mim, dizem que eu tenho razão, não é? Mas eles não vão para o embate como eu vou. Eles não tratam com a clareza como eu trato. Por quê? Tem medo de perder voto, não é? Que não é o meu caso. Isso, o meu caso, eu prefiro estar ao lado da verdade do que do voto fácil.